o Saitama finalmente vai enfrentar o Flash no mangá. O Flash está ciente que o Saitama é uma pessoa muito habilidosa e por isso ele até mesmo pensa na hipótese de torná-lo o seu discípulo. E Deus é mais uma vez mencionado. Quais serão os segredos por trás dessa divindade? Opa, eu sou Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E vamos direto para o capítulo 193 de One Punch Man. E a capa do capítulo de hoje é a Garota Mosquito, numa pose bem ousada, segurando uma seringa com uma legenda escrita: picar é a minha especialidade. Como ela não tem mais aquela bolsa de sangue dela, realmente, atualmente ela já levou muita picada. O capítulo se inicia com um monstro se transformando na frente de uns cavaleiros medievais. Ele dizia: se ficar no meu caminho, eu vou te mostrar o poder do sangue de dragão. Ao se transformar completamente, ele vai pra cima do Saitama. No entanto, ele é derrotado facilmente com apenas um soco, o que acaba espantando os cavaleiros medievais. Eles diziam: ele derrotou o Hangul, um dos 9 lutadores da Aliança do Dragão, com um único golpe. Isso é inacreditável. Eles agradecem pela ajuda do Saitama e perguntam qual é o seu nome. Então o Saitama diz o seu nome. Eles estão comemorando a vitória do Saitama e estão contentes de que o selo do Dragão Cruel ainda esteja protegido. E eles dizem que graças ao Saitama ele não conseguiu roubar a pedra selada. O selo do Dragão Cruel foi protegido graças ao trabalho do Saitama. E eles dizem que o heroísmo do Saitama será gravado nos anais da história. E o Saitama diz assim: pô, não precisa ser nos anais. O Saitama acha que isso tudo é um exagero, pois ele apenas bateu num cara que estava roubando algo e apenas chamou a atenção dele. Mas os cavaleiros insistem e dizem que isso é um absurdo, ele literalmente salvou o mundo. Essa era uma missão secreta, mas como o Saitama foi o responsável por proteger o selo do dragão, eles acreditam que não tem problema em explicar a situação pro Saitama. Há uma lenda que diz que um dragão gigante, que era a encarnação da destruição, desceu à Terra. Em poucos dias ele ceifou muitas vidas e queimou todo o solo. As pessoas o chamam de Dragão Cruel, por causa de sua crueldade. E esse Dragão Cruel já apareceu no mangá, mais especificamente lá no capítulo 164. A gente apenas consegue ver o esqueleto dele, em cima de um templo. Bom, continuando. Os antigos guerreiros se reuniram e se sacrificaram para enfraquecer o Dragão Cruel. Com ele enfraquecido, a esfera de selamento dispersou a aura do dragão em 9 pedras seladas, as distribuindo em vários santuários espalhados por vários lugares pelo mundo. Esses cavaleiros, os Santos, são uma organização que assumiu o papel de proteger as pedras seladas do Dragão Cruel. E Despon, uma organização inimiga, são ninjas que acreditam possuir o sangue do dragão e eles planejam ressuscitar o Dragão Cruel selado. Então, basicamente, a história se resume a ninjas versus cavaleiros medievais. O conflito entre cavaleiros e ninjas atravessou as eras. São mais de 800 anos defendendo o selo do Dragão Cruel. E com o recente surto de surgimentos de monstros, a organização Despon se tornou mais ativa e agora os cavaleiros estão em alerta máximo para manter as pedras seguras e seladas. No entanto, na intenção de proteger as pedras seladas, eles estavam tentando mudá-las de local. E foi aí que um monstro os atacou e o Saitama os salvou. Claramente o Saitama não gostou nada dessa história, por ela ser muito longa. E os cavaleiros conseguiram capturar um membro da organização Despon. E o ninja murmurava: como ousa fazer isso com Hangul? Algum dia, todas as pedras seladas serão recuperadas e o Dragão Cruel renascerá. E esse será o fim da raça humana. Tudo que vocês protegem desaparecerá, idiotas. Ele dá uma risada sarcástica e diz glória a Despon. Mas então, de repente, o Saitama pega um balde de água e joga em cima dele. E aí pergunta: algum dia? Quando? E o ninja responde dizendo que talvez daqui uns 10 anos ou quem sabe 100 anos. O Dragão Cruel está esperando calmamente o poder dos selos enfraquecer, para que assim ele possa se libertar. O ninja diz que ele tem certeza que mesmo que a Despon seja destruída, alguém aparecerá para continuar o seu desejo e ressuscitar o dragão. O Saitama joga mais um balde de água nele. E o ninja pergunta se ele tem mais alguma pergunta. O Saitama, completamente despreocupado, então diz: se for para ressuscitar ele em algum dia, por que não ressuscitar ele agora? O que acaba deixando todos os cavaleiros espantados. Eles ficam perplexos com essa pergunta do Saitama. Mas o Saitama tem um ponto. Ele diz que é mais seguro para o futuro do mundo se eles derrotarem esse dragão de uma vez por todas neste exato momento. Pois assim, eles não precisarão se preocupar com o dia de amanhã. Ele pega o ninja e sai correndo, atravessando os continentes. E ele pede para mostrar aonde estão as outras pedras do dragão. Ele basicamente está usando o ninja como se fosse um GPS. Rapidamente, o Saitama consegue encontrar a terceira pedra.
pedra. Quando eles finalmente conseguirem juntar todos os 9 pedaços, eles vão precisar fazer um ritual de invocação para ressuscitar o dragão. E o Saitama diz que desse jeito eles vão conseguir pegar todas as pedras hoje. Enquanto isso, ao mesmo tempo, os cavaleiros estão putos da vida e acreditam que o Saitama é um executivo da Deathspawn. Logo, o Saitama encontrou mais um monstro, um dos 9 lutadores da Associação do Dragão. Ele acredita que o Saitama foi contratado pelo Santos, mas rapidamente o Saitama nocauteia ele com um soco. E o ninja dizia, podia ter conversado com ele antes de ter batido nele. Mas como ele foi atacar o Saitama, sem nem mesmo deixar ele falar alguma coisa, o Saitama apenas revidou na mesma moeda. Eles finalmente conseguem juntar todas as pedras do dragão. E o mais interessante é que essas pedras se parecem bastante com os cubos de Deus. E isso até mesmo reforça o pensamento de que Deus foi selado por alguém. E esse alguém dividiu a essência de Deus em pequenos cubos e os espalhou pelo universo e pelas eras do mundo, como o Egito Antigo e o planeta de Boros. Isso explica como ele consegue se comunicar e dar poderes a determinados indivíduos. Ele apenas está esperando que alguém consiga juntar todos os cubos para que então ele possa renascer, o que seria um baita plano, já que Blast é o responsável por recolher todos os cubos do universo. Bom, é interessante pensar nessa possibilidade, já que até o momento a gente não sabe nada sobre esse personagem. Inclusive, eu já fiz um vídeo dedicado somente a este personagem misterioso e o que ele fez antes mesmo da humanidade dar os seus primeiros passos. Esse vídeo é muito interessante e eu tenho certeza que vai agregar muito para você que gosta de One Punch. Bom, eu vou deixar ele nos cards e também nas telas finais, caso queira assistir. Depois de conseguir reunir todas as pedras do dragão, o integrante da organização finalmente começou a invocar o dragão. O momento finalmente chegou. O dragão usará as vidas de todos os humanos para acabar com o rancor de longa data. Ele é incrivelmente grande e possui uma aura ameaçadora. Ele lança uma rajada de energia contra o Saitama. Ele quer que todos sejam destruídos, mas rapidamente com um soco ele matou o bicho. Pro Saitama eu acho que isso nem teve graça. Depois de derrotar o dragão cruel com apenas um soco, o Saitama volta pro seu apartamento para jogar um pouco de videogame com o King. E de certo modo ele até mesmo tá um pouco espantado. Ele dizia, pensei que essas coisas de pedras seladas em grupos religiosos estranhos eram só coisas de jogos e mangás. Mas pelo jeito, tem um mundo todo de coisas que eu não conheço. E o King diz que isso é bastante complicado, enquanto que ao mesmo tempo tá descendo o cacete no Saitama no videogame. Logo então, alguém bate na porta. O King acredita que possa ser o Genos, já que ele literalmente mora do lado. Mas não, era o Flash Flash. Ele estava procurando a Manako, e como ele viu que o Saitama não estava ocupado, ele pediu um pouco de sua ajuda. E caso o Saitama seja útil nessa tarefa, ele até mesmo pode transformá-lo em seu discípulo. Mas antes de terminar sua frase, o Saitama simplesmente fecha a porta na cara dele, o que deixa ele bastante irritado. O Flash pede para ele abrir a porta. Enquanto isso, o Genos está de orelha em pé, apenas prestando atenção no que ele tá fazendo. O King pergunta quem era e por que ele fechou a porta. O Saitama diz que parecia ser algo que iria o incomodar, então por instinto ele só fechou a porta na cara dele. O Flash, irritado, diz que isso é um assunto importante, e se ele não abrir a porta, ele irá abri-la à força. Mas antes que ele pudesse chutar a porta, o Genos apareceu e perguntou para ele o que ele estava fazendo na frente da casa do seu mestre. O Flash responde que ele está ali apenas para falar com um cara de rank A chamado Saitama e pergunta se o Genos tem algum problema com isso. O Genos diz, se quer falar algo pro meu mestre, então fala para mim também. Mas o Flash não quer falar com ele quer falar com o Saitama. Logo então eles começam a ter uma breve discussão. Bom, se o Flash não vai aceitar suas condições, o Genos fala para ele ir embora e nem precisa mais voltar. Rapidamente a discussão começou a ficar mais quente e agora nesse exato momento o Genos e o Flash estavam caindo na porrada. O Saitama se pergunta se é melhor ele parar os dois antes que eles destruam o prédio inteiro, e o que incentiva a parar aqueles dois. O Saitama abre a porta e pede para que eles parassem de brigar na frente da sua casa nova. O prédio estava quase indo de arrasta para cima, mas pelo menos eles finalmente pararam de brigar. Enquanto voltavam para o apartamento do Saitama, o Flash chama o Genos de cachorrinho, só para provocá-lo. Agora que ele possui a atenção do Saitama, ele dizia, soube que você chegou no ranking A, consegui algo bom para celebrar a sua promoção, e você aí sendo rude comigo. O Genos pergunta ao Saitama se ele o conhece. Ele então decide apresentar o Flash ao King e ao Genos. Esse é o herói franjinha na cara, o que mais uma vez deixa o Flash bastante irritado. O King tenta avisar o Saitama sobre quem realmente ele é, mas o Flash o interrompe e diz, espere King, não diga. Pessoas como ele têm a mania de sempre esperar que alguém dê a resposta. Se falar, ele vai fazer isso de novo e de novo. Deixe-o lembrar por si mesmo. Então o Saitama tenta se lembrar do nome do Flash. Será que o nome dele começa com Cre? Ou talvez com Flé?
Aos poucos o Saitama foi se lembrando do nome do Flash Flash, até que então ele chegou à conclusão de que o nome do Flash Flash era Crash Splash. Dá pra dizer que ele chegou bem perto. Furioso, ele entra sem permissão na casa do Saitama e diz que ele fez isso de propósito, só pra irritá-lo. Antes de fechar a porta, ele diz que essa é uma discussão confidencial da associação e pede para que o King ficasse ali de fora. Mas antes de fechar a porta, ele diz pro Genos se sentar como se fosse um cachorrinho. Finalmente, um momento sem interrupções. Ele pede para que o Saitama seja o seu discípulo. Eu vi lá no subterrâneo. A sua habilidade atlética tem muito potencial, você não está usando nem a metade dela atualmente, mas com um pouco de orientação tenho certeza que você vai conseguir evoluir muito. De repente uma porta na parede se abre, o Genos havia criado passagens secretas pelo apartamento do Saitama. O Saitama fica bastante espantado, quando foi que ele fez isso? E o Genos se desculpa, ele só pensou que deveria estar preparado para qualquer situação inesperada. Só que na verdade quem realmente é inesperado é o próprio Genos. Bom, se for algo confidencial, o Genos acredita que não tem problema dele participar dessa conversa então, principalmente se for algo relacionado a Deus. Finalmente os três se sentam, e o Flash diz que primeiro eles precisam encontrar a Manako. E o Saitama pergunta o que ele vai fazer com ela caso encontre. Ele vai torturar ela até ela contar o que ele quiser, mas para o Flash isso depende de como ela vai reagir. Então o Flash dizia, quanto a esse tal Deus contra quem o Blast luta, preciso de qualquer pista que conseguir. Manako é importante por ter tido contato com ele. Sabe, isso é apenas um palpite, mas tenho a sensação de que com mais algumas pistas vamos conseguir chegar no grande segredo por trás de Deus. E parece ser um segredo tão grande que com certeza irá nos abalar. Logo então o Flash se levanta. Venha comigo, careca de capa. O Saitama também se levanta, e enquanto o Flash saía pela porta, o Saitama foi até a porta para fechá-la de novo. No entanto, o Flash já chegou ao seu limite com essas piadinhas idiotas. O Saitama se desculpa e diz que ele não se dá bem com quem chama ele pelo seu nome de herói. E dessa vez quem estava debochando do Flash era o Genos, falando para ele sentar. O Flash mete uma bicuda na porta no maior estilo Chuck Norris, e com um olhar assassino ele diz, lute comigo, Saitama. Vou te mostrar o quão imaturo você é. A luta de Saitama contra Flash finalmente vai começar. E será que, ao contrário da webcomic, o Flash vai conseguir realmente notar o verdadeiro potencial do Saitama? Ele vai conseguir perceber a superioridade do careca de capa? Estamos prestes a entrar no pequeno arco da Vila Ninja, onde o Saitama irá conhecer o assassino mais perigoso do mundo. Bom, e se você gostou do vídeo e quer mais vídeos de One Punch Man, cara, tudo que você tem que fazer é se inscrever e ativar o sininho, pois assim você vai me motivar a continuar produzindo mais vídeos de One Punch Man pra você. Basicamente é uma troca equivalente, não acha? Bom, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu sou o Marcelo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!